Meu próprio filho me abandonou em um asilo, sem saber que eu era milionária. Naquele dia, eu percebi que tudo o que fiz por ele não significava nada. Meu nome é Luzia. Tenho 78 anos e já passei por muita coisa nessa vida. Trabalhei duro, criei meu filho sozinha e fiz de tudo para dar a ele uma vida boa. Mas nada disso foi suficiente. Eu sempre achei que o amor de mãe era algo inquebrável. Mas aprendi da pior forma que algumas pessoas só enxergam a gente como um peso. E quando não precisam mais, jogam fora. Se você acha que dinheiro muda tudo, está enganado. Eu era rica e nem sabia. Mas antes de descobrir isso, passei pela maior humilhação da minha vida. Essa história pode parecer um filme, mas é real. E eu quero contar tudo para você. Porque ninguém merece passar pelo que eu passei. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que já sofreu uma grande traição, fique comigo até o final. E se essa história te tocar, deixe um comentário e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Nasci em uma família pobre e aprendi cedo que nada vem fácil. Minha mãe lavava roupa para fora e eu ajudava como podia. Ainda criança, comecei a trabalhar em casas de família, limpando e cozinhando. Eu sonhava em estudar, mas a fome falava mais alto. Cada moeda que eu ganhava ia para casa. Eu aceitava, achando que a vida era assim. Mas eu não sabia que meu maior desafio ainda estava por vir. Na adolescência, fui empregada doméstica e guardei cada centavo. Meu sonho era ter uma casa e viver com dignidade. Mas tudo mudou quando conheci um rapaz que prometeu o mundo para mim. Jovem e boba, acreditei. Até que descobri que estava grávida. Quando contei para ele, ele desapareceu. Fiquei sozinha, sem apoio, sem saber o que fazer. Mas não podia desistir, meu filho agora era minha vida. Quando segurei meu filho nos braços, senti uma força que nunca tive. Prometi que faria tudo por ele, que daria uma vida melhor do que a minha. Trabalhei sem descanso, fiz faxina, vendi comida na rua. Eu não tinha tempo para mim, mas nada disso importava. Tudo o que eu queria era garantir que ele nunca passaria fome. Ele era a minha razão de viver, meu orgulho, meu maior amor. Eu faria tudo por ele. Criar um filho sozinha não é fácil, mas eu nunca reclamei. Cada centavo que eu ganhava era para ele. Roupas, comida, escola. Nunca sobrou nada para mim. Ele cresceu vendo minha luta e eu achava que entendia. Acreditava que um dia olharia para trás e reconheceria tudo o que fiz. Mas o tempo passou e ele começou a mudar. De repente, meu menino doce já não parecia mais o mesmo comigo. Quando ele cresceu, ficou distante. Não me visitava, mal atendia minhas ligações. No começo, achei que era falta de tempo, mas logo percebi que ele só vinha quando precisava de dinheiro. Mesmo assim, eu ajudava como podia, esperando que lembrasse de tudo que fiz. Mas essa gratidão nunca veio. Eu via nos olhos dele que eu já não era importante. Meu coração dizia que algo ruim estava para acontecer. A vida me ensinou a não esperar nada de ninguém, mas nunca imaginei que meu próprio filho me trataria como um peso. Eu estava cansada, sem forças para trabalhar. Só queria um pouco de carinho, um lugar seguro. Mas em vez disso, recebi a maior decepção da minha vida. Eu não sabia, mas ele já tinha decidido o que faria comigo, e quando percebi, já era tarde. Ele ia me abandonar de vez. Meu filho cresceu cercado de amor e cuidado. Fiz de tudo para que ele tivesse um futuro melhor. Paguei seus estudos com sacrifício, deixei de comprar coisas para mim para dar a ele tudo o que precisava. Quando conseguiu seu primeiro emprego, senti um orgulho enorme. Achei que, a partir dali, ele começaria a reconhecer meus esforços. Mas logo percebi que algo havia mudado entre nós. Ele começou a aparecer cada vez menos em casa. No início achei normal, afinal ele estava focado na carreira. Mas o que me incomodava era a forma como falava comigo. Antes, ele me contava tudo, mas agora parecia que não tinha tempo para mim, como se minhas palavras o incomodassem. E aos poucos,
As visitas foram diminuindo. Eu tentava entender, pensei que era a correria do dia a dia. O tempo passou e ele se tornou um homem bem-sucedido. Comprou um carro novo, foi morar em um apartamento bonito e começou a frequentar lugares de gente rica. Eu me alegrava com suas conquistas, mas algo me doía. Ele quase nunca me chamava para conhecer sua nova casa, seus amigos. Quando ligava, era sempre para pedir algum favor, e na maioria das vezes era dinheiro. Comecei a notar que ele só vinha me visitar quando precisava de algo. Se eu ligava para perguntar como estava, ele respondia rápido e desligava logo em seguida. Mas bastava precisar de dinheiro que surgia cheio de carinho. Eu via que ele ganhava bem, que sua vida estava confortável. Então comecei a me perguntar, por que ainda precisava tanto do meu dinheiro? No começo eu não via maldade. Era meu filho, e eu faria qualquer coisa para ajudá-lo. Mas comecei a perceber que ele nunca me perguntava se eu precisava de algo. Nunca quis saber se eu estava bem, se precisava de um remédio, de uma conta paga. A única coisa que importava para ele era o que eu podia oferecer. E por mais que doesse admitir, meu coração começou a entender a verdade. Um dia, ele apareceu com uma conversa diferente. Disse que estava com problemas de dinheiro, que precisava de um grande empréstimo para investir em algo importante. Pediu com tanta firmeza que, mesmo desconfiada, não deixei de ajudar. Peguei todas as minhas economias e entreguei a ele. Acreditei que dessa vez ele iria me devolver com gratidão. Mas o que veio depois foi um choque. Depois que entreguei todo o meu dinheiro a ele, esperei pelo menos um gesto de carinho, uma visita mais frequente, uma simples gratidão. Mas nada mudou. Pelo contrário, ele passou a me evitar ainda mais. Meu coração apertava cada vez que ligava e ele não atendia. Quando respondia, era sempre com pressa, como se minha voz fosse um incômodo. Eu não queria acreditar, mas algo dentro de mim dizia que eu havia cometido um grande erro. Meses se passaram e meu dinheiro nunca foi devolvido. Um dia, tomei coragem e perguntei sobre o empréstimo. Ele suspirou impaciente e disse que o investimento não tinha dado certo. Falou como se fosse algo normal, como se eu tivesse obrigação de aceitar a perda sem reclamar. Meu peito doeu, mas eu apenas assenti. Eu ainda acreditava que ele se importava comigo, que um dia ele entenderia tudo o que fiz por ele, mas o pior ainda estava por vir. Um dia, ele apareceu com um advogado e me entregou alguns papéis. Disse que eram apenas documentos para organizar meus bens e evitar problemas no futuro. Confiei nele e assinei, sem ler. Afinal, era meu filho. Nunca imaginei que alguém que carreguei no ventre, que criei com tanto amor, pudesse me enganar de forma tão cruel. Os dias passaram e percebi mudanças estranhas. Cobradores começaram a bater na minha porta, contas que eu não reconhecia surgiram do nada. Até que certa manhã, fui ao banco e descobri que minha conta estava zerada. Meu coração disparou. Corri até meu filho para entender o que estava acontecendo e a resposta que recebi me destruiu. Com aqueles papéis que assinei, ele havia passado tudo para o nome dele. Tentei argumentar, mas ele apenas me olhou friamente e disse que era o melhor para mim. Que como eu já estava velha, não precisava mais de tanto dinheiro e que ele saberia administrá-lo melhor. Meu mundo desabou. Meu próprio filho havia tirado tudo de mim sem o menor remorso. Eu não queria acreditar, mas a realidade estava ali, diante dos meus olhos. Eu tinha perdido tudo. Sem dinheiro, sem casa, sem ninguém para me apoiar, fui forçada a aceitar a decisão mais humilhante da minha vida. Meu filho disse que eu não poderia mais morar na minha própria casa, pois agora tudo pertencia a ele. E então, sem demonstrar qualquer arrependimento, me levou até um asilo. Foi ali que percebi que, para ele, eu não era mais sua mãe. Eu era apenas um peso que ele queria se livrar. Quando entrei naquele asilo, senti um frio na espinha. As paredes eram brancas, o cheiro de remédio era forte, e os rostos cansados dos idosos me davam um aperto no peito. Eu não pertencia àquele lugar. Eu tinha uma casa,
uma vida construída com tanto sacrifício. Mas agora não tinha mais nada. Meu próprio filho, a pessoa por quem eu mais lutei, me deixou ali como se eu fosse um objeto velho, sem valor. Tentei conversar, pedir para voltar para casa, mas ele nem me olhava nos olhos. Disse apenas que era o melhor para mim, que eu seria bem cuidada ali. Depois, me deu um beijo frio na testa e saiu sem olhar para trás. Fiquei parada na porta, esperando que voltasse, que dissesse que tudo era um engano, mas ele nunca voltou. Naquele dia, eu soube que estava completamente sozinha no mundo. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Passei noites em claro, chorando baixinho, tentando entender onde errei. Eu não era uma mãe perfeita, mas será que merecia aquele destino? Será que todo o amor, todo o sacrifício não significavam nada para ele? As perguntas ficavam na minha mente, mas a única resposta que eu tinha era o silêncio de um telefone que nunca tocava. Eu via outros idosos recebendo visitas, sorrisos, abraços. Filhos e netos vinham trazer doces, presentes, carinho. Mas para mim, nunca vinha ninguém. Toda vez que o portão se abria, meu coração acelerava de esperança. Mas a cada dia que passava, essa esperança se tornava mais fraca. Meu filho tinha me apagado da vida dele. E eu, que passei a vida inteira cuidando dele, agora não passava de uma lembrança incômoda. A rotina no asilo era sempre a mesma. Acordava cedo, tomava remédios, fazia as refeições em horários certos. O tempo parecia não passar. Mas o pior não era isso. O pior era olhar no espelho e ver uma mulher que já não reconhecia. Uma mulher sem brilho nos olhos, sem forças, sem futuro. Eu sentia que minha vida tinha acabado ali, naquele quarto pequeno, longe de tudo o que um dia foi meu lar. Um dia, sentei no jardim e fechei os olhos. Senti o vento no rosto e pensei, será que foi para isso que vivi tanto? Será que foi para acabar esquecida, sem amor, sem nada? Mas naquele momento, uma voz suave me tirou dos pensamentos. Era uma senhora ao meu lado que sorriu e segurou minha mão. Aqui ninguém está sozinho, ela disse. Eu não sabia, mas aquele encontro mudaria tudo. Os dias no asilo eram longos e solitários. Eu me sentia como um peso esquecido, alguém que já não tinha mais importância para o mundo. Olhava pela janela e me perguntava se meu filho sequer lembrava que eu existia. Será que, em algum momento, ele sentia minha falta? Será que se arrependia? Mas os dias passavam e a resposta era sempre a mesma: silêncio. Ele nunca ligava, nunca perguntava por mim. A comida era sem gosto, as noites eram frias e os corredores grandes e escuros. O tempo ali se arrastava e eu já não via sentido em nada. Sempre fui forte, sempre lutei, mas agora me sentia derrotada. Eu não queria mais lutar. Tudo o que eu queria era desaparecer, deixar de sentir essa dor no peito, essa tristeza que parecia nunca ter fim. Mas a vida, de alguma forma, sempre encontra um jeito de surpreender. A senhora que segurou minha mão no jardim se chamava Dona Lúcia. Era uma mulher de olhar sereno e sorriso sincero. Aos poucos começamos a conversar e descobri que sua história era parecida com a minha. Ela também foi deixada ali pela família, também conheceu a dor do abandono. Mas diferente de mim, ela tinha algo que eu já tinha perdido: esperança. Minha filha, a vida ainda não acabou. Se você está aqui, é porque ainda tem algo a viver, ela me disse um dia. Suas palavras me tocaram de uma forma que eu não esperava. Pela primeira vez em meses, senti um calor no coração. Talvez eu ainda pudesse encontrar um motivo para seguir em frente. Talvez eu não estivesse tão sozinha quanto imaginava. Com o tempo, comecei a observar melhor as pessoas ao meu redor. Muitos ali tinham histórias parecidas com a minha. Muitos foram deixados para trás por aqueles que mais amavam, e ainda assim encontravam forças para sorrir, para continuar. Percebi que não adiantava chorar pelo que perdi. Eu precisava encontrar um novo propósito, um novo motivo para viver. Foi então que comecei a me abrir mais, a conversar com outros idosos,
a dividir minhas dores e ouvir as deles. E pouco a pouco, aquela dor insuportável dentro de mim começou a dar lugar a algo novo. Eu não sabia ainda, mas minha vida estava prestes a mudar. E tudo começou no dia em que um dos funcionários do asilo trouxe uma notícia inesperada. Numa tarde qualquer, enquanto eu conversava com Dona Lúcia, uma funcionária do asilo se aproximou e disse que alguém queria me ver. Meu coração disparou. Seria meu filho? Será que finalmente ele tinha percebido o erro que cometeu? Levantei apressada, sentindo um medo. Mas quando cheguei à sala de visitas, não era ele quem estava lá. Era um advogado segurando uma pasta cheia de documentos. Ele se apresentou e disse que trabalhava para um antigo amigo do meu falecido marido. Fiquei confusa. O que ele queria comigo? Então ele abriu a pasta e me mostrou alguns papéis. Meu coração quase parou quando ouvi suas palavras. Dona Helena, seu falecido marido deixou um dinheiro em conta poupança há muitos anos e nunca retirou o dinheiro. Agora, esse valor pertence à senhora. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele continuou explicando que na juventude meu marido fez alguns investimentos. Mas os anos passaram e aquele pequeno investimento se transformou em uma fortuna. O dinheiro estava lá, esperando para ser retirado. Eu, que achava que não tinha mais nada, descobri que era milionária. Era inacreditável. Minha cabeça girava. Eu passei fome, fui humilhada, jogada em um asilo como se fosse um lixo. E o tempo todo eu tinha uma fortuna esperando por mim. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. O advogado me mostrou outro documento e disse: seu filho tentou retirar esse dinheiro meses atrás, mas ele não tinha direito legal sobre ele. Meu sangue gelou. Meu próprio filho sabia desse dinheiro e tentou pegar para ele. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. A dor que eu sentia se transformou em uma força que eu não sabia que existia. Eu passei a vida inteira me sacrificando por alguém que nunca me valorizou. Mas agora, eu tinha uma escolha. E pela primeira vez em muito tempo, eu escolhi a mim mesma. Eu não deixaria meu filho se aproveitar mais de mim. Eu usaria esse dinheiro para recomeçar. Olhei para o advogado e perguntei o que precisava fazer para retirar o valor. Ele sorriu e disse que tudo já estava encaminhado. Dentro de poucos dias, eu teria todo o dinheiro em minhas mãos. E foi assim que, de uma hora para outra, minha vida mudou completamente. Eu entrei naquele asilo como uma mulher abandonada e sem esperança. Mas agora, eu era uma mulher rica e pronta para dar o troco em quem me fez sofrer. Depois que o advogado saiu, me sentei sozinha no quarto e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha uma escolha. Passei a vida inteira me sacrificando por meu filho, dando tudo a ele, e no fim fui descartada. Mas agora, eu não era mais a mulher frágil que ele abandonou. Eu tinha dinheiro, eu tinha poder. E dessa vez, eu não deixaria que ele me usasse. Era a minha chance de dar a volta por cima. Pensei em tudo o que sofri, em todas as noites em que chorei naquele asilo, esperando uma visita que nunca veio. Meu filho sabia desse dinheiro e tentou pegar para si. Ele me enganou, me tirou tudo e me abandonou como se eu fosse um peso morto. Mas agora, tudo estava em minhas mãos. E eu tomaria uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. No dia seguinte, voltei a me encontrar com o advogado. Perguntei se poderia recuperar a casa que era minha. Ele analisou os documentos e sorriu. Dona Helena, seu filho colocou a casa no nome dele, mas pela lei podemos resolver isso. Meu coração se encheu de esperança. Pela primeira vez, eu vi uma luz no fim do túnel. Eu poderia simplesmente pegar meu dinheiro e desaparecer. Nunca mais olhar para trás. Mas isso seria fácil demais para ele. Eu queria que ele sentisse na pele o que fez comigo. Queria que soubesse que a mulher que ele abandonou agora estava no controle. Por isso, decidi agir com calma. Primeiro, eu sairia do asilo sem que ele soubesse. Depois, resolveria tudo com a justiça. Na semana seguinte, tudo estava pronto.
O dinheiro já estava disponível e o advogado já tinha iniciado o processo para recuperar minha casa. Eu estava livre, com recursos para recomeçar. Mas antes de seguir minha vida, eu queria ver a reação do meu filho. Queria olhar nos olhos dele e dizer que agora ele não tinha mais controle sobre mim. No dia em que saí do asilo, senti uma mistura de emoções. Por um lado, ainda doía saber que fui traída por quem mais amei. Mas por outro, eu finalmente me sentia forte de novo. A mulher fraca e sofrida que entrou naquele lugar havia ficado para trás. Agora eu estava pronta para enfrentar meu filho e mostrar a ele que não precisava mais mendigar seu amor. No dia seguinte, fui com meu advogado até a casa onde morei a vida inteira. Meu coração estava acelerado. Eu sabia que aquele momento chegaria, mas não imaginava que seria tão difícil. Quando a porta se abriu, lá estava ele, meu filho, surpreso ao me ver. Por um instante, vi o desconforto em seus olhos, mas logo ele sorriu de lado e perguntou o que eu fazia ali. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Falei com calma, sem levantar a voz. Disse que sabia de tudo, que ele tentou pegar um dinheiro que não era dele. Contei que eu era dona de uma fortuna e que ele nunca mais colocaria as mãos em nada meu. O sorriso dele sumiu na hora. Ele tentou disfarçar, dizer que tudo foi um mal-entendido, mas eu não era mais a mulher ingênua que ele enganou antes. Quando o advogado entregou os papéis, ele ficou pálido. Isso é um processo para pegar de volta a casa, mãe! Você está falando sério? Ele riu, mas era um riso nervoso. Você não pode fazer isso comigo. Olhei nos olhos dele e respondi. Eu não estou fazendo nada com você, meu filho. Estou apenas pegando de volta o que é meu. Pela primeira vez, vi medo no rosto dele. Ele tentou falar alguma coisa, disse que eu não precisava de tanto dinheiro, que poderíamos resolver tudo em família. Mas família? Onde estava essa família quando eu fui jogada no asilo? Onde estava esse filho amoroso quando passei noites chorando de saudade, esquecida naquele lugar? Agora que sabia que eu era rica, ele queria se reaproximar. Mas era tarde demais. O advogado deixou claro que ele tinha poucos dias para sair da casa, pois pela lei a casa era minha. Meu filho ficou furioso, gritou, bateu a porta, tentou me fazer mudar de ideia, mas eu fiquei firme. Pela primeira vez na vida, eu estava pensando em mim. Ele nunca se preocupou comigo, nunca pensou no meu bem-estar. Agora, era a vez dele sentir o gosto da solidão. Antes de ir embora, olhei para ele uma última vez e disse: eu te dei tudo o que tinha e você me jogou fora. Agora sou eu quem está deixando você para trás. Virei as costas e saí sem olhar para trás. Naquele momento, senti um alívio imenso. Eu não precisava mais do amor de um filho que nunca me amou. Agora, eu tinha minha dignidade de volta. Nos dias seguintes, meu filho tentou de tudo para me convencer a desistir do processo. Ligava sem parar, mandava mensagens, até apareceu no asilo fingindo arrependimento. Mas eu não me deixei enganar. Ele não sentia remorso pelo que fez. Só estava desesperado porque pela primeira vez não podia me manipular. Agora ele sabia que eu tinha o controle. E isso o assustava. Quando ele percebeu que suas palavras não me afetavam mais, mostrou seu verdadeiro rosto. Começou a me culpar, a dizer que eu era ingrata, que uma mãe deveria ajudar o filho. Mas ajudar como? Ele me deixou sem nada, me abandonou como se eu fosse um lixo. Agora queria falar de amor e família? Não, era tarde demais. Eu não cairia mais nas mentiras dele. A ordem de despejo chegou e pela primeira vez ele sentiu na pele o que é perder tudo. Vi com meus próprios olhos quando ele foi obrigado a deixar a casa que me tomou à força. Ele, que sempre se achou superior, agora estava perdido, sem saber para onde ir. Quando passou por mim, seu olhar era de ódio, mas eu não senti pena, apenas justiça. Ele tentou um último apelo. Mãe, eu sou seu filho, vai me deixar sem nada? Olhei nos olhos dele e respondi. Você me deixou sem nada, lembra? Apenas estou fazendo o mesmo.
ele abaixou a cabeça derrotado. Pela primeira vez, ele entendeu que suas atitudes tinham consequências. Eu não era mais a mãe que ele podia enganar e descartar quando quisesse. Com a casa de volta, senti uma paz que não sentia há anos. Não era só um imóvel. Era o símbolo de tudo que conquistei na vida. E agora, ele estava novamente em minhas mãos. Meu filho fez sua escolha quando me abandonou. E eu fiz a minha quando decidi não perdoar. Alguns chamariam isso de vingança. Mas para mim, era apenas justiça. Naquele dia, eu fechei a porta da minha casa com a certeza de que uma nova fase estava começando. Eu nunca precisei de riqueza nem de luxo, só queria respeito e dignidade. Agora, eu tinha os dois de volta. E mais do que isso, eu tinha a mim mesma. Pela primeira vez, eu era dona da minha própria vida. Com a casa de volta e dinheiro suficiente para viver bem, eu poderia ter escolhido qualquer coisa. Viajar, comprar roupas caras, viver uma vida luxuosa. Mas nada disso me interessava. Depois de tudo o que passei, aprendi que riqueza de verdade não está no que temos, mas no que fazemos com o que temos. E foi por isso que tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu vendi a casa. Não porque queria me livrar dela, mas porque percebi que não precisava mais daquele lugar. Minha verdadeira casa não era feita de paredes, mas de lembranças. E algumas dessas lembranças ainda doíam. Com o dinheiro da venda, comprei uma casa menor, confortável, em um lugar tranquilo. Queria paz. Queria recomeçar longe de tudo que me fez sofrer. Mas eu não queria apenas um recomeço para mim. No tempo que passei no asilo, vi muitas pessoas passando pelo mesmo que eu. Pessoas que foram abandonadas, esquecidas, deixadas para trás por aqueles que mais amaram. E eu sabia que podia fazer algo por elas. Então, com parte do meu dinheiro, fiz doações para aquele lugar. Ajudei a melhorar as condições dos idosos que ficaram para trás. Foi a primeira vez em anos que senti que meu coração estava leve. Eu passei muito tempo esperando o amor de quem nunca soube me amar. Agora eu dava meu amor para quem realmente precisava. Me envolvi em projetos sociais, visitei idosos solitários, fiz amizades verdadeiras. A vida, que antes parecia ter acabado para mim, agora recomeçava com um novo propósito. E meu filho? Nunca mais o vi. Soube por conhecidos que ele tentou reerguer a vida, mas sem minha ajuda. As coisas não foram fáceis. Em algum momento, ele deve ter percebido que perdeu mais do que dinheiro. Perdeu a mãe que sempre esteve ao lado dele. Mas essa foi a escolha dele. Eu não guardava mais rancor. Só seguia em frente. Agora, quando olho para trás, vejo tudo como um aprendizado. Eu sofri, fui humilhada, mas dei a volta por cima. E, acima de tudo, descobri que sou mais forte do que imaginava. A vida me tirou muitas coisas, mas me deu algo muito maior, a chance de recomeçar. E eu aproveitei essa chance com todo o meu coração. Se tem algo que aprendi com tudo isso, é que o amor não pode ser implorado. Passei a vida inteira me doando para um filho que nunca soube me valorizar. Acreditava que um dia ele olharia para trás e reconheceria tudo o que fiz. Mas algumas pessoas só enxergam o próprio interesse. E eu precisei perder tudo para entender que o verdadeiro valor de alguém não está no que ela tem, mas em como ela trata os outros. Hoje não sinto mais raiva, nem mágoa. Apenas sigo minha vida em paz. Descobri que família não é só aquela de sangue. Família são as pessoas que ficam ao nosso lado nos momentos difíceis. São aquelas que nos estendem a mão sem pedir nada em troca. E, no final das contas, eu encontrei uma nova família entre os amigos que fiz, entre as pessoas que realmente se importam comigo. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Sim, porque eu sou uma mãe, e mães amam sem esperar nada em troca. Mas aprendi que também precisamos nos amar. Precisamos nos respeitar e saber a hora de parar de sofrer por quem não nos valoriza. Hoje não espero mais nada de ninguém. E talvez seja por isso que pela primeira vez me sinto verdadeiramente livre.
A vida sempre nos dá novas chances. Às vezes achamos que tudo acabou, que não há mais esperança. Mas sempre há um caminho, sempre há uma saída. Se você já passou por algo parecido, se já sentiu essa dor do abandono e da ingratidão, saiba que você não está sozinho e, mais importante, saiba que você merece muito mais do que mendigar o amor de alguém. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu comentário. Quero saber sua opinião. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo. Às vezes, uma palavra pode mudar a vida de alguém. E eu espero que essa história tenha mudado um pouquinho a sua. Muito obrigada por me ouvir. Essa foi minha história. E essa sou eu, uma mulher que sofreu, mas que aprendeu a se reerguer. E se eu conseguir, você também pode. Nunca esqueça disso.